Galera, Deixa eu falar alguma coisa. vou te mostrar uma coisa. Casa do Natal. Essa aqui é a casa do Natal. Tudo inclusive. Tudo inclusive televisão. Então, eu vou mostrar um pouco detalhes da Feliz Natal pra todo mundo. Então, Me ajuda a pra toda a coisa de televisão. constituir